Shalom, amados, queridos guerreiros inconformados e os demais que assistem a esse vídeo. Dizer-vos que é com alegria e gratidão que cá estou para trazer mais uma vez aquilo que é a palavra do dia. A palavra essa que serve como pão. Pão esse que nós nos alimentamos do modo a viver na presença do Senhor. Cá, irmão Inocêncio Durão, e hoje convido a ti para junto mergulharmos nesta palavra, praticamente nesta reflexão, lembrando que apenas são de 5 minutos. Então, bora lá, queridos guerreiros inconformados. Hoje temos como tema: você diz que ama a Deus, mas ama o pecado mais que a Deus. Então, queridos guerreiros inconformados, se formos a ver os muitos cristãos agora, eles não têm medo de o quê? De deixar o diabo triste. Não, eles não têm medo. Mas têm medo de desagradar o pecado que ele gosta. Eles não têm problema nem medo de deixar o diabo triste, mas têm medo de desagradar o pecado que eles gostam. Então, só de dizer que até que o problema não é a fraqueza, queridos igrejas inconformados, mas sim é o apego com o pecado. O problema não é a fraqueza, é o apego que nós temos com o pecado. Se formos a ver, uma pedra, aliás, uma água, quando é consistente, ela pode furar uma pedra. Sim, quando uma água é consistente, ela pode furar uma pedra. Então, queridos guerreiros inconformados, aqui o problema não é a fraqueza, mas é o apego que nós temos para com o pecado. Se fores a ver, tu agora para orares, tens um problema muito sério mesmo. Diferente, tens um problema muito sério, diferente com o pecado que você ama, que para cometer o pecado, para pecar, não precisa de nada, é só um toque e já foi, já aconteceu. E dizer que isso revela, na verdade, quem realmente governa o nosso coração. Então, hoje, temos como texto base no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 16, que assim diz a palavra de Deus: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu vou repetir. Apocalipse 3:16. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos guerreiros inconformados, Jesus não disse vou te disciplinar, não. Ele disse vou vomitar. Se formos a ver, isso não é uma linguagem suave, não é uma linguagem. Não é nada disso. É um grito de alguém que não aguenta mais de hipocrisia espiritual. É um grito de alguém que já está saturado. É um grito de alguém que já está no pico e não vê outra maneira de te endereitar além de te sacudir. Então, queridos igrejas inconformados, se formos a ver, a igreja de Laodiceia não era preserva, ela era morna. A igreja de Laodiceia não era preserva, ela era morna. Então, igual a gente de hoje, queridos igrejas inconformados, não é totalmente amar a Deus e nem totalmente amar o mundo. Praticamente eles são mornos. Se formos no contexto de líquido morno, o quente e o frio. Então o morno está ao meio. Então a geração de agora ou a atualidade de agora, ela está nesse estado morno. Meia fé, meio compromisso e meio arrependimento. E dizer que muitos cristãos hoje, eles não lutam contra o pecado, mas sim eles lutam para manter a disciplina. Eles lutam para mostrar uma coisa, enquanto por detrás eles fazem outras coisas. Praticamente eles são homens com máscara. Então, se formos a ver, estamos a enganar a nós mesmos. Estamos a nos enganar a nós mesmos. Porque o Senhor, Ele te conhece, você te conheceu.
O Senhor, Ele conhece o passado, o futuro e o presente. Ele sabe. Dizer que Ele te conheceu antes mesmo de te fazer. Então não estás a enganar a Ele, estás a enganar a ti mesmo. Estás a perder tempo. E a pergunta que não quero calar é, queridos igrejas inconformados, este pecado, será que é difícil? Ou tu ainda queres viver nele? É difícil ou tu ainda queres viver nele? E de lembrar, se quiseres viver no pecado, nunca vais conseguir abandoná-lo. Se quiseres o pecado, nunca vais conseguir abandoná-lo. Podes até jejuar, podes até cantar, podes fazer tudo diferente de pensar em abandonar e deixar de gostar do pecado, não vai resolver nenhuma coisa. E dizer que a maior ou a raiz do problema não é a tentação. Não, não é a tentação. A raiz do problema é o dobro da vida. Dobro da vida como assim? Vou detalhar, é o dobro da vida. Muita gente tem vida espiritual só nos domingos. Outros nos domingos, outros nos sábados, outros nas sextas. E de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, praticamente eles têm a vida carnal. E isso destrói aquilo que é a nossa alma. Por isso que eu disse que esse é o pão este que serve de alimento, que nós nos alimentamos para estarmos na presença de Senhor. Então, como é que nós ficamos na presença do Senhor? Através da nossa alma. Temos que alimentar para estarmos na presença do Senhor. Então, se nós só alimentamos a alma no domingo, nas sexta, nos sábados, é impossível. Enquanto temos segunda a sábado, que estamos o quê? De segunda a sábado, que a nossa vida é carnal. E isso destrói a nossa alma. Então, só para terminar, dizer que se queres realmente ser um homem transformado, tens que mudar. Tens que tomar a decisão certa. Tens que fazer a escolha certa. Nós temos que amar a Deus mais do que o pecado, mais do que aquela coisa que nós fizemos. Quando eu disse que nós temos que amar Deus mais do que o pecado, porque queridos guerreiros inconformados, nós temos pecados que nós gostamos, que pusemos em primeiro lugar. Então são essas coisas que nós temos que o quê? Nós temos que nos afastar dele. Nós temos que deixar para viver na presença de Senhor. Como um pastor ele tem dizido. Mas não é de falar. Termino por aqui. Que Deus abençoe cada um de vós. Amém.